Hoje nossa escola será recheada de algumas guloseimas e vamos aí agraciar alguns irmãos de acordo com as suas qualidades, né? E o primeiro aí que eu já vou distribuir um chocolatinho. Quem foi o primeiro aluno a chegar essa manhã? Pastor Marcos, 8 horas para levar o povo da Kombi? 6 horas estava aqui, Pastor Marcos? Depois a irmã Creus, irmão... É isso, Antônio? Então, olha lá, ó, vamos ganhar um chocolatinho porque chegaram cedo. Vai lá, Pastor Marcos, vamos ver se eu acerto. Tem problema não. Aí, ó, chegou cedo, ganha um chocolate hoje. Muito bem. Vamos premiar quem chegou atrasado? Sim ou não? Atrasado não, então a maioria disse que não é bom, né? Irmãos, lição número 4, hoje, página 22. Tá caindo os doces aqui. Página 22, vamos soltar mais um prêmio. Secretária, espere um pouquinho, secretária. Quem é o aluno que gabaritou janeiro aí? Veio em todas as escolas de janeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maioria mulheres, olha aí, os irmãos estão... Ah, vai revezar aí, pastor Anel. Levanta a mão quem veio em todas as escolas de janeiro. Vamos ver se tem bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não tem 12 chocolate. Então não vou dar para ninguém. Segundo a lição da aula passada, o servo fez a sua... Ele que deu a aula, eu estava. Segundo a lição da aula passada, o servo fez a sua obrigação. Então você que é aluno, o mínimo é você vir para a aula, né? Faz sentido? Então não tem chocolate para ninguém. Vamos lá, lição número 4, experiências diante do espelho da justiça divina. O comentarista desta manhã é o pastor Elton, ali de Curitiba, Samuel 12, 13, que diz... Isso está certo? Por que não está certo? Porque isso não está escrito nesse lugar aí. Tá? Isso é de 2 Samuel 12, 13. Não é só porque apareceu ali, porque eu falei, você repetiu e está tudo lindo e maravilhoso, que está certo. Ah, é só uma referência. A gente começa com uma referência, mas pode ser coisa maior que passa despercebido. Tá? 2 Samuel 12, 13, que está escrito esse versículo ali. O pastor Ricardo vai ganhar um bombonzinho porque percebeu que tinha o erro ali no negócio. Vai lá, pastor Ricardo, um arremesso aí para o senhor. Vamos daqui, né, para não ter perigo. Seguindo lá então, irmãos. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, que mais uma vez a tua palavra tenha livre curso na nossa mente e nos nossos corações. Nos ajuda a compreender as verdades bíblicas deste texto, nos ajuda a praticá-las também. Para a honra e glória de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Muito bem, nós estamos aí na série de estudos sobre histórias e parábolas, valendo um chocolate. O que é uma história? Eu não sei se os outros professores fizeram isso, semana passada eu não estava. Mas eu achei importante você saber, por exemplo, o que é uma parábola, né? Sim? Se você vai passar o ano inteiro estudando o que são parábolas, é bom saber o que é uma parábola. O que é uma parábola? Vamos sortear aqui. O que é uma parábola, irmã Nilvânia Coelho? É uma ilustração. Quem concorda com a irmã Nilvânia que parábola é uma ilustração? Sim? De certa forma, a parábola é uma ilustração, ganhou um chocolatinho. Agora, uma muito fácil, o que é uma história?
isso se encaixa bem em parábola também, tá? Mas o que é a história? No contexto geral, o que é uma história? Acontecimento, um fato que aconteceu. Isso, a história ela trata de um fato que aconteceu no passado. E isso é contar uma história. Ganhou o chocolatinho ao Milton. Interessante que ele ganhou, a família inteira ficou feliz que ele ganhou. Então, irmãos, nós estamos falando, e a base dos estudos são de fatos que aconteceram na Bíblia, e como eles eram demonstrados através de parábolas também em muitos casos. Jesus tinha o costume de contar muitas parábolas para facilitar que as pessoas não entendessem. Você sabia disso? Que às vezes Jesus contava a parábola e o que ele esperava era a reação da pessoa para ver se ela queria saber o que significava? Muitos era só uma história que Jesus contou. Mas para outros eles chegavam a Jesus. Nós não entendemos aquilo ali que o senhor falou, o senhor podia explicar, né? Então demonstra o interesse da pessoa de realmente seguir a Jesus e saber aquilo que ele estava ensinando. Você já leu o texto lá? Eles ensinavam por parábolas, que para entender não entendesse nada e não compreendesse, continuasse não compreendendo. É isso que está escrito lá? Por isso, Jesus esperava a reação da sua multidão também, de demonstrar interesse no seu ensino. Então ele contava a história. Quem quer saber o que significa, continua seguindo. Era essa a linha de raciocínio que Jesus usava. Então a parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus contava, e ali o profeta fez isso dessa forma. Contou uma história que se parecia com o fato que o Davi tinha acabado de cometer como pecado, para chegar de uma maneira mais branda no Davi. Lembrando que Davi era rei. Seguindo então, nessa lição nós vamos refletir sobre um dos episódios mais intensos e instrutivos da Bíblia, o confronto do profeta Natã com o rei Davi após o seu grave pecado com Batseba. Essa história acontece depois que Davi, os homens foram para a guerra, Davi estava sem nada para fazer, foi olhar no terraço do vizinho, viu o que não deveria ter visto, e além de ter visto, e aqui eu abri o parênteses, ele olhou lá e viu, é pecado? Você olhou para o lado, está lá o irmãozinho pelado, é pecado? Você, não é o irmão ficar pelado, você. É pecado sim ou não? Quem acha que é pecado, levanta a mão. 3, 4, 5. Quem acha que não é pecado, levanta a mão. Uns outros 5 e alguns estão em dúvida. Gente, entendam uma coisa. Deus não é um Deus carrasco que o simples fato de você ver uma coisa que não foi culpa sua, você vai ser condenado com aquilo sendo pecado. Eu disse o seguinte, você olhou para o lado e tinha o irmãozinho pelado lá, você não sabia que ele estava lá pelado. Você olhou, opa, vou desviar meu olhar. Pequei sim ou não? Segundo a Bíblia, não. Você não pecou se você viu. Aí, a partir do momento que você foi, como Davi, que olhou, a sequência se torna pecado. Olha, irmãozinho, tá lá assim. Olha, e se eu chamar ele para vir aqui? Pronto, a partir de tudo isso aí já passou a ser pecado. É o que Jesus ensina lá quando ele está no Sermão do Monte. Quem adulterar com a mulher lá cometeu pecado. Eu digo se você olhar com intenção. Porque, irmãos, você se tornou um cristão, você não ficou cego. Você continua vendo as coisas acontecendo à sua volta. O que mudou na sua mente e no seu coração é qual é a reação que você vai ter com aquela situação. Vamos orar aí, momento 10:2. Orar por obreiros pela seara do Senhor. Irmã Juliana, por favor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Senhor, nós somos gratos por estar na Tua presença, Pai amado. E nós aqui te pedimos, Senhor, que o Senhor levante trabalhadores para a seara, Pai amado. E que as pessoas compreendam, Senhor, que a seara é em qualquer lugar, Senhor. Que a seara é no nosso trabalho, que a seara é dentro da nossa família, assim como também é em outras cidades e em outros países, Senhor.
Que nós possamos compreender que todos nós temos um chamado para trabalhar na tua obra, Senhor. Que a partir do momento que o Senhor nos ganhou, Pai amado, que o Senhor nos perdoou, Senhor, e salvou as nossas vidas, Senhor, nós fomos chamados ao trabalho, Pai amado. Que o Senhor possa realmente acender essa chama nos nossos corações, Senhor, de cada servo teu, Pai amado, trabalhar para a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Seguindo então, nós estamos aqui na história de Davi. Então, Davi estava lá sem fazer nada. Olhou, em vez dele virar as costas, ó, manda alguém lá cobrir aquela mulher. Não, ele olhou e desejou. Então, pediu que trouxessem a Batseba até ele. Ela chegou lá, ele teve relações com ela, se envolveram, ela foi embora, falou que estava grávida. Estava grávida, então o que o Davi fez? Eita, fiz coisa errada, né? Poxa, que pena. Foi isso que ele fez? Não, ele deu um jeito de dar uma piorada. Então, chama Urias, manda Urias vir para cá, ele está de folga hoje. Então, Urias, parabéns, você foi contemplado com um dia de folga do serviço militar. Então, vai para sua casa lá, janta com a sua esposa, tem uma noite romântica com ela, e daí eu alivio meu lado. É lógico que ele não falou isso por Urias, tá, irmão? Não está escrito isso lá. Estou conjecturando aqui a ação. Tá, então, ó, eu alivio o meu lado, Urias foi lá, a filha do Urias, acabou. O que aconteceu? O Urias era um cara ponta firme, gente boa. O que ele pensou? O rei me deu uma folga, mas não é justo. Tá todo mundo lá e eu vou ficar aqui. Eu não vou para casa, eu vou ficar aqui pela rua mesmo. E Davi descobriu que Urias ia ainda piorando. Mas Urias é tonto mesmo, né? Poxa, em vez de aproveitar a oportunidade que eu dei para ele de aliviar meu lado. Tudo bem, Urias, você vai levar uma carta aí pro comandante lá. Só sei que você é de confiança, você não vai ler minha carta. Põe o Urias para morrer na frente. E foi o que aconteceu. Então, Davi, ele traz nas costas duas situações. Um assassinato e um adultério. Davi era um homem de guerra, certo? Certo? Certo. Davi era um homem de guerra. Antes disso, ele participava de tudo quanto é batalha que tinha, um rei muito vitorioso. Deus mesmo diz que ele tinha muito sangue nas mãos. Muito bem. Por que nós consideramos esse assassinato e os demais nós não colocamos nas costas de Davi assim como o pecado dele? Por quê? Por quê? Vamos lá, valendo um chocolate. Estão tudo tímido. Vamos ver se o chocolate anima. Por quê? Porque Deus mandava matar na guerra? Sim. Sim. Embora a gente ache que é estranho falar isso, mas Deus muitas vezes mandou, vai lá e destrói o fulano lá, porque isso é castigo para eles. O destruir é o quê? Ô fulano, Deus mandou você sair daí e tal, só vai para outro. Era isso que eles chegavam e faziam? Vamos tomar um chá da tarde. Deus pediu para você liberar esse pedaço de terra aqui para mim, porque, né, é o castigo de vocês. Hoje parece que é assim as coisas acontecendo, tá? As pessoas acham que é desse jeito que Deus trata os outros. Que, então, ó, Deus pediu para você. Não, era ir lá e matava, e era isso que era para fazer. Tinha lugar que matava bicho, matava mulher, e eliminava o povo que estava lá. E essas mortes, volta à minha pergunta, por que não eram computadas com o pecado de Davi? Primeiro, porque ele era instrumento de juízo de Deus para aquilo que estava acontecendo. E segundo lugar, uma coisa não se parece nem um pouquinho com a outra. Quando você assume uma função militar, você foi para a guerra. Você foi para a guerra, qual é a regra da guerra? Ganhar. A regra da guerra é ganhar. Mas chegou o momento que é você ou é ele. Você está na guerra. Olhem a situação, tá? Não crie uma coisa aí que eu sou a favor da matança liberal. Você está na guerra. Você está lutando. Você matou alguém. Você é um assassino porque você gostou de matar as pessoas? Não. É a mesma coisa, o Moisés policial. Entra em confronto com determinadas pessoas. E aí, ele está no exercício da função dele. Então ele não foi lá para fazer isso. Isso aconteceu como consequência. Conseguiram me entender? Por isso nós não computamos as mortes de guerra do Davi da mesma maneira que a gente computou essa morte do Urias.
Só para ilustrar bem uma coisa que é recente aí na nossa mente, é só pensar na questão do Hamas. Tenta lá negociar com o Hamas, tenta falar com eles com amor, de um jeito maneiro, que não vai rolar. Esse pessoal que o Davi combatia era uma galera com a mesma mentalidade. É uma galera que entra nas cidades, eles abriam a barriga da grávida só para ver o bebê caindo ali e a mulher estribuchando. Então, era esse tipo de pessoal que Davi estava combatendo. Então, não é uma questão de Davi era cruel, era um homem sanguinário, não. Ele estava, como você falou, instrumento de justiça de Deus contra um povo que não se renderia de outra forma, não negociaria, né? Uma história que é bem clara, todo mundo conhece, é Davi e Golias. Literalmente, o que Davi fez com Golias? Matou ele. Por que Davi matou o Golias? Quando ele chega para enfrentar o Golias, qual é a frase icônica que ele fala, que é o que dá a vitória para ele? Em nome de quem? Então eu estou executando aqui agora a vontade de Deus para a sua vida. É? A justiça de Deus para a vida do Golias. A vontade de Deus é que o ímpio morra. Está escrito isso na Bíblia, né? Cuidado, eu falei lá com o texto bíblico. Não concorde com tudo que eu falo sem pensar. Analise, seja aquele cristão assim que você está ligado no que eu estou falando. A vontade de Deus para ninguém é a morte simplesmente por morrer. Muitas vezes a morte é o juízo acontecendo. Foi o caso de Golias. Passou um tempão lá afrontando, ninguém tinha coragem. Davi foi o instrumento. E ele deixa muito claro, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Foi quem você afrontou. Deu para entender? Tudo bem? Então vamos lá. Quem era Davi então? 1 Samuel 16 insere Davi ali na história de uma maneira bem incisiva, que é, o que acontece nesse texto? Samuel vai até a casa do pai de Davi para ungir o rei. É isso que acontece aqui. Tá? Davi ele é conhecido por nós até hoje que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quem falou isso? Foi ele mesmo que falou? Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Sou até estranho você ver as pessoas falarem isso. Quem falou? Você já tem chocolate, eu não vou te dar outro. Vai lá, os irmãos do fundão estão sem doce ainda, vamos lá. Quem falou que Davi era um homem segundo o coração de Deus? O próprio Deus falou isso, irmão. Tá? Onde que ele falou isso? Quem sabe onde está? Quem souber o texto aí ganha o melhor chocolate que tiver ali. O melhor o Vitor já ganhou? Eu acho que o melhor daqui é esse aqui. Quem sabe aonde está isso? Sem procurar no Google. Existem dois textos que nos dão a resposta disso aí. O primeiro está antes desse fato aí de 1 Samuel 16, que é quando Samuel está falando com Saul, que ele perdeu o reino e Deus levantaria um homem segundo o seu coração para governar. Esse é o primeiro. O segundo, tá? No Novo Testamento, irmãos. Está lá em Atos. Atos 13, 22. Paulo está pregando e usado naquele momento pelo Espírito Santo, ele cita a frase em que Deus disse, Davi era um homem segundo o meu coração. Então ninguém ganhou chocolate. Tá bom? Isso é justiça, não é dó. O próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele, mas esse título e essa frase não tornou Davi imune ao pecado. Uma das coisas que nós temos que ter muita consciência como cristãos é que no momento que conhecemos a Cristo, decidimos por Ele, não ficamos imunes aos ataques de Satanás. Tipo, me ataque, não acontece nada.
Nós, como cristãos, somos sim guardados por Deus contra os ataques de Satanás. Mas no momento que você bobear, o que o Davi fez? Bobeou. No momento em que você bobear, o diabo passa a rasteira. Ele só espera isso, não precisa de mais nada. Então, temos consciência de que somos salvos, mas não somos totalmente imunes ao pecado. Do ponto de que, se a partir do momento que eu me descuidar da minha vida cristã, eu estou sim sensível a receber ataques e cair. A Bíblia fala que aquele que está em pé quer dizer o quê? Que é possível, se você não cuidar. Seguindo, esse tema é muito importante na nossa vida cristã, porque em algum momento nos encontramos diante do espelho da justiça divina. Quando confrontados com nossos erros, como nós reagimos? Essa lição serve para nos desafiar, serve para nos mostrar a maneira como nós lidamos com a correção divina também. Muitas vezes, na grande maioria, vou dizer 99%, a correção divina na nossa vida vem através de um instrumento usado por Deus. Eu vou deixar uma margezinha, porque se Deus quiser, sim, Ele pode mandar um anjo confrontar você. A gente nunca limita Deus, tá? Mas, em outros 99% dos casos, Deus vai usar uma pessoa, assim como fez com o Davi, para confronto. E aí nós vamos aí para o nosso primeiro ponto, que é a sabedoria para confrontar uma pessoa que está em pecado. É muito bom ressaltar aqui que o Natan ele foi muito sábio no jeito que ele fez ao contar essa história. Por quê? Porque o Davi é rei nesse momento ali. O rei era a maior autoridade no país. E o rei, quando desrespeitado, era costume de monarcas em geral na história: você me desrespeitou, eu não gostei, você morre. Então, primeira preocupação que o Natan poderia ter no momento de chegar na presença do Davi, de não chegar para ele e falar assim: ô Davi, seu pecador maldito, por que você foi fazer isso? Qual seria a reação do Davi? Você está doido? Você esqueceu? Já em pecado, aí o pecado passa a dominar áreas da sua vida, ele podia piorar ainda mais a situação. Você esqueceu que eu sou o rei? Você não sabe quem está falando? Agora só por isso você vai morrer também. Pronto. Resolveu o problema? Não, piorou o problema. Então é muito importante nós termos consciência que existem maneiras corretas para nós confrontarmos alguém que esteja em pecado. Nós devemos fazer isso? Confrontar pessoas em pecado? O que você acha? Eu não, isso é trabalho do pastor. Sim? É trabalho do pastor? Também. Se não é, eu vou contar para ele e falar: está fazendo coisa que não devia. É também. Mas Jesus nos ensina que é para você, se você que viu, você que sabe, chegar no teu irmão e fazer assim, né? Vem cá, Guilherme. Vamos ser lúdicos. Chegar no irmão e fazer assim: esse que é o Guilherme, pecador, irmão. Você que vê o que ele está fazendo, na frente da igreja. Quer se confessar aqui agora, Guilherme? Pode sentar. Qual que seria a reação? Se sou eu aqui, fizeram comigo, qual que é a sua reação aí? Fizeram com você. Nossa, que igreja mais de gente perturbada. Tudo bem que eu errei, mas não se faz isso. Pelo amor de Deus, não, eu não fico mais nesse lugar. Seria a sua reação? Quem sairia? De verdade, irmão, na sinceridade mesmo. Quem sairia? Não, eu não fico mais aqui não. Eu sairia, irmão, não precisa você ter vergonha, eu sairia. Não é aquela coisa assim, que já teve uma conversa, irmão, você quer ir lá se apresentar para a igreja e tal, se desculpar, quem sabe, pedir perdão em público. Não, beleza, não estou falando disso. Estou falando de você, de surpresa. Juliana, parabéns, soube que você está pecando, levanta. Vamos registrar. William, registra na ata lá, expomos a Juliana hoje aqui no culto. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que se você sabe que seu irmão
está em pecado, você chama ele no cantinho, tá? O texto ainda é bem claro, diz, você e ele, e confronte. Confrontar como? Seu pecador maldito? Assim? Não. O confronto ele deve vir em amor, irmão, em primeiro lugar. Você está confrontando o seu irmão para quê? Para ele se perder de vez ou porque você quer que ele seja restaurado do erro dele? Então, o ato de confrontar é sim uma responsabilidade nossa como corpo de Cristo, de fazermos uns aos outros, quando sabemos que algum irmão está passando aí por uma situação de pecado. A reação de Davi mostra que ele ainda tinha senso de justiça e compreendia o que era certo e o que é errado. Porque na história da ovelhinha ali, o que acontece com ele? Fica indignado. Como assim? O cara tinha um monte e pegou do cara que só tinha uma. Mas para você ver como o pecado ele dá uma cauterizada na mente, até então ele não tinha se atentado que era ele, o indivíduo. O pecado tem essa característica de no momento que pecamos, não nos arrependemos, insistimos no pecado, foi o caso do Davi, pecou novamente em outra situação e estava ficando por isso mesmo, a sua mente começa a ficar cauterizada. Ah, mas o Espírito Santo ele não vai lá e cutuca? Sim, o Espírito Santo ele viu, Marildo, errou ali, ó. Aí eu falei, não tem nada demais, é coisa da minha cabeça. É da sua cabeça, o Espírito Santo está falando com você. Aí ele insiste mais uma, daí o Espírito Santo viu, Marildo, desse jeito eu vou ter que sair, porque não vai dar certo. Vamos, desenrola lá para nós, resolve esse problema aí. Ah, não, tá, então, o Espírito Santo habita com pecado? Não. Ele vai te avisar uma, vai te avisar duas, na próxima vai o Natan lá daí avisar você. Professor, seguinte, a gente vê que apesar dele ainda conservar um senso de justiça sim, mas olha como é que o pecado corrompe completamente todas as coisas, né? A justiça naquele momento, na história ali, a suposta história da ovelha, o cara pegou a ovelha não era para a morte, né? Até mesmo pela lei de Moisés, não era só o cara restituir a ovelha do outro, talvez 4 vezes mais, não sei como é que era o artigo exatamente da lei lá, mas acho que era 4 vezes mais que ele teria que restituir. E Davi determina o quê? A morte. Então, a justiça dele estava asseverada, estava uma justiça corrompida. Ele tinha um senso de justiça, mas o pecado corrompeu isso. E talvez isso corrobore com aquele versículo lá em Provérbios que fala assim, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Porque quando a nossa justiça está errada, está numa posição errada, pode ser que aquilo mesmo que a gente construiu se volte contra a gente. O próprio Senhor Jesus, ele falou isso, né? Aquela coisa de tirar a trave do teu olho para poder tirar. Então, assim, ele excedeu na justiça dele. Salomão caiu nisso também. De tanta querer sabedoria, buscar sabedoria, ele se tornou louco. No final da vida, ele abandonou o Senhor. Então, parecia que Salomão, quando estava escrevendo esse versículo em Provérbio, ele estava falando do seu pai e de si próprio, né? Não era, mas serviu muito bem para os dois. O Vitor pediu a palavra. É exatamente isso. Quando a gente... É bem interessante que para julgar os outros, mata. O cara roubou... Não, tem que morrer. Roubou a ovelha. Antes de morrer, devolve 4 e depois a gente mata ele. É assim que o Davi julgou a história, Vitor. Uma coisa que eu vejo muito na sociedade hoje é a dificuldade que tem em resolver conflitos entre si. Eu entendo que lá atrás também já era difícil, mas eu vejo também que um dos grandes problemas hoje é essa questão de isolamento, de pessoas sempre querer viver afastado umas das outras, é justamente por não conseguir resolver conflitos ou lidar com conflito ou até mesmo pecado. Até mesmo essa passagem que o marido falou, eu vejo que ela não tem só uma instrução a respeito de exercer a justiça demasiadamente, mas eu vejo também que há um cuidado, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, quando você for lidar com o pecado do seu irmão, né? Por que você está olhando para o cisco no olho do seu irmão e não atenta para a trave no seu olho? Quando você vai lidar com o cisco no olho do irmão, você vai com uma pinça, você vai com cuidado. Exatamente. Você não vai para arrancar o olho dele. Já quando é com o seu pecado, é para você ir com realmente força, com vontade, determinação, porque senão não sai.
E até uma outra coisa que eu vejo muito é Colossenses 4:6. Inclusive, estava falando com alguém ontem à noite a respeito disso. Que ele falou assim, não, mas eu fui lá e corrigi a pessoa, eu estava só mostrando para ela. Eu falei, não, cara, você está expondo ela. Porque a palavra de Deus diz que a sua palavra ela tem que ser temperada. Se você jogar sal demais na comida, fica intragável. Tipo, ninguém vai se alimentar daquilo, não vai nutrir nada e você vai acabar afastando a pessoa. Então, tipo, é muito interessante como a palavra de Deus ela tem muitas instruções do Antigo Testamento até o Novo a respeito de como nós deveríamos ou devemos nos relacionar com as pessoas e o trato com o nosso irmão, né? Também tem essa questão, né? Existe uma maneira diferente de você tratar o irmão e tratar o ímpio também, né? São maneiras diferentes de você corrigir. Isso que os dois comentaram aqui faz a parte final do que nós temos que falar, que é o seguinte: a maneira como foi feita a situação levou Davi a entender, de forma que ele compreendesse que ele era o errado da situação e precisava se consertar. Mas, se a maneira é feita do jeito errado, muitas vezes a tendência é piorar a situação. Isso que o Victor falou é muito importante. Quem já teve cisco no olho aqui? Poeirinha no olho, caiu um cisco, você chorou. Não é do você chorou no filme e caiu o cisco, não. É o cisco de verdade, tá? Como que você tira o cisco do seu olho? Dando tapa assim? Você vai na frente do espelho e começa a dar tapa na sua cara. É assim que você faz para tirar o cisco do olho? Não. Você vai lá devagarinho, abre, olha onde está, pega uma aguinha, vai devagar, né? Ou você dá umas dedadas assim, ó. Aí no olho do irmão a gente quer dar dedada. Mas o que é um sopro? O sopro não é um negócio para machucar. O sopro é um alívio que dá uma sopradinha. Igual as crianças se machucavam, a mãe assoprava o machucado, né? Dá uma sopradinha, porque é um alívio para o momento. Então, a nossa palavra, ela deve chegar como um alívio para o meu irmão. O irmão reconhecer, eu errei sim, estou em pecado, mas ainda bem que o Guilherme me falou dessa forma e eu pude compreender o meu erro para, assim, conseguir mudar de vida. Quando tratamos do nosso pecado, aí sim, você arranca com vontade, tá? Aí é a situação da trave, é para puxar para sair de uma vez. Mas quando você vai tratar com seu irmão, é com cuidado. Entenda que não é para passar mão no pecado dos outros. Não é para, irmão, não é muita coisa, mas não é isso. Quando você chega e fala, irmão, isso é dessa forma, a Bíblia ensina assim, eu vou te acompanhar se você quiser, para superar a situação, se arrependa. Isso é para fazer. E não dizer, irmão, o que é? É só uma mentira, deixa quieto. Você está bem agora que eu falei para você deixar quieto? Não é para alisar o pecado das pessoas, mas sim levá-las ao confronto, de uma maneira que elas entendam. Foi o caso do Davi, ele entendeu, e aí ele caiu em si, eita, é verdade, eu sou o cara da ovelha ali. Natan sabia que o coração de Davi tinha um senso de justiça e estava obscurecido. Para conseguir fazer Davi enxergar então a sua falha, ele usou dessa situação, e aí ele ficou vulnerável para reconhecer o seu erro. Durante todo o seu ministério, Jesus também nos ensina sobre a importância de ter sabedoria e mansidão na hora de corrigir alguém. E aí eu quero fazer uma pergunta valendo um chocolate. Quantos pecadores Jesus xingou e brigou durante o seu ministério? Quantos pecadores Jesus chegou no porrete assim e desceu a lenha, seu pecador maldito, mude de vida, eu vim aqui morrer por você, ou você muda ou vai cantar para o teu lado. Por quê? Jesus eu vou dizer, tratou mal porque ele batia com vontade nos religiosos que não se consideravam pecadores e achavam que eles eram os donos da verdade do momento. Foram os únicos, e pode ver que no caso deles, eram os religiosos que estavam lá no templo, ajudando as pessoas a fazerem as ofertas. A gente está aqui, a Josi citou aqui o caso dos cambistas que levaram, e não levaram chicotada, tá? Só assustaram. Levaram lá um sustinho com Jesus, tá?
Aí os cambistas, o cambista ele tá naquela lá assim, irmão. Aí eu tô aqui para ajudar no sacrifício do templo, facilitar a vida do pessoal que vem aqui sacrificar. A ovelhinha já tá aqui, a pombinha já tá aqui, eu tenho a lenhazinha aqui. Se você quiser comprar mais uma correntinha para você pôr no pescoço, para você sentir bem na hora lá. Então eu tô aqui ajudando o cerimonial religioso. Esse é um religioso também que se aproveitou da situação. Nesse Jesus não tinha dó deles, irmão. Tá? Essa é a situação. Mas eu trouxe aqui, ó, 2 casos. Mulher samaritana e o ladrão da cruz. Vou começar ao contrário. Por que o ladrão da cruz estava na cruz inicialmente? Por quê? Cometeu crime. Tá? Aí Jesus ficou na cruz pendurado. Pô, que saco, ficar no meio desses 2 caras aqui que só fizeram. Eu não fiz nada e estou aqui no meio. Foi isso que Jesus fez? Eles provocaram Jesus no início e Jesus fez o quê? Nada. Aí no fim, quando Jesus vê arrependimento em um deles, Jesus faz o quê? Ah, agora você se arrependeu, não vai para o céu coisa nenhuma. Agora também você vai morrer e vai para o inferno. Foi isso que Jesus fez com ele? Hoje mesmo, o mesmo é por nossa conta. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus nunca tratou nenhum pecador de maneira desrespeitosa, de maneira a humilhar a pessoa. Tanto que quando ele está conversando daí com a segunda personagem aqui, quantas pessoas estão em volta ali naquela conversa? Quantas? Na hora que ela está abrindo o coração para ele, falando, Jesus fala, pois é, né? Esse marido aí não é seu. Quantos tinham lá? Tá só os 2, é um particular aquilo ali. Jesus não está expondo a vida da pessoa para a humanidade. Ela depois se expôs lá, ela. Ele falou tudo que eu faço de errado. Ela. Jesus não foi lá para humilhar ela no poço. Mesmo assim, aquela abordagem de Jesus, e aí a gente entra no fato da abordagem de tratar com o pecador, mostrou o quê? Mostrou o quê? Compaixão pela mulher. Jesus entendia a situação dela, mas para que ela entenda, ela tem que entender que ela precisa mudar de vida, eu vou levar uma abordagem que ela compreenda o que eu estou falando. A gente está no poço, vamos falar de água. Mesmo essa questão é uma sabedoria comum, né, universal. Você vai sempre corrigir a pessoa individualmente, elogiar no público. E até uma questão também que eu vejo, irmãos, cara, como é complicado o tal do WhatsApp. As pessoas não têm mais coragem de corrigir ou exortar frente a frente, face a face. Vai no WhatsApp, lança um textão lá, você nem sabe como a pessoa está interpretando o texto, aquilo que você está falando. Às vezes está falando uma coisa lá, tipo, sorrindo, alegre, olha, vamos para cima e tal. A pessoa está lá, meu Deus, essa pessoa que me odeia, olha como ela está ofendida, me xingando. Eu sempre coloco um emojizinho no final lá, meus irmãos entender muitas vezes, dar uma aliviada. Mas mesmo assim, irmão, cara, fala frente a frente, face a face, marca um café, chama para uma sala, não manda no WhatsApp. Esse negócio de fazer por mensagem é complexo. Por quê? É exatamente o que o Vitor falou. Você não sabe como a pessoa recebeu aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Quem aqui dá risada no WhatsApp e manda kkkkkkkk assim? Maioria. Ou manda as carinhas rachando de rir lá, né? Quem realmente está rindo daquele jeito? Quer dizer o quê? Que você escreveu uma coisa, mas não é exatamente o que está acontecendo com você no momento. Às vezes você manda... Igual o Vitor falou, tem gente que termina, preste atenção, termina um monte de frase séria com 2, 3 kkk. É para não ficar muito pesada a frase. E ela não está rindo na hora, ela está falando sério. Então, a mensagem, ela tem a capacidade de mudar o sentido da coisa. Primeiro, de verdade, de coração, as pessoas têm dificuldade com leitura. Já lê errado, não entende os pontos de nada da língua portuguesa. Segundo lugar, às vezes, uma coisa que ficou na ordem errada, pronto. Ah, o Vitor não gosta de mim. Porque olha o que ele escreveu para mim aqui. Essa situação de quando você tem um assunto sério para resolver, converse pessoalmente com a pessoa. Deixa ela olhar no seu olho e ver a sua reação ali do que você está falando com relação ao problema. Guilherme.
Essa questão da confrontação, eu acho que ela é muito decisiva na nossa vida cristã, né? Que a gente até está falando sobre sabedoria para corrigir e tudo mais. Mas talvez a principal coisa que a gente precisa na questão da exortação seja a humildade, né? No qual, quando você vai confrontar, na verdade você nunca vai confrontar uma posição de superioridade. Ou se você realmente se preocupa com a pessoa, nunca deve ser assim, né? Então, na verdade, esse entendimento que muitas vezes você vai entregar o seu tempo, você está ali se dispondo a fazer e ajudar uma pessoa que não é o seu problema, é o problema da pessoa, mas que você está tomando esse tempo para ajudar ela e que pode dar ruim. Você pode sair como um mal falado, como Jesus muitas vezes saiu como um mal falado, né? Como qualquer um que faz os que exorta pessoas, que se dispõe a sair da sua zona de conforto para ajudar a pessoa, muitas vezes vai acontecer, né? E a gente ter esse entendimento que, na verdade, nós precisamos entender que quando estamos nessa prática, o nosso coração está sendo confrontado. O irmão Amarildo falou muito bem que o Davi olha para a situação dessa suposta situação ali que o Natan conta e ele está fazendo errado. Então, muitas vezes, a nossa exortação inadequada, na verdade, é uma consequência de nós precisarmos sermos exortados, né? Então, o exercício da exortação também é um privilégio e também uma correção para quem exorta, né? Isso, e aí nós finalizamos com: quando confrontamos alguém, devemos nos perguntar, estamos buscando aqui, ó, isso que o Guilherme falou se encaixa aqui, ó, sabedoria em Deus para fazer isso da maneira correta. Eu estou indo lá por quê? Porque eu sou santo, eu posso. É assim que você vai falar com a pessoa? Não. Humildade, assim como eu também erro, eu tenho minhas dificuldades, eu gostaria de ajudar o meu irmão nisso. Buscamos ganhar o coração ou apenas apontar as falhas? Você chega lá, pecador, 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 e é isso aí, muda de vida, beleza? Não é assim. A história ali do profeta serviu para tocar o coração de Davi no momento que ele, agora eu entendi. E ainda, assim como Natan, devemos agir com prudência e sabedoria. Provérbios 15:1 fala que a palavra branda, a palavra sábia, desvia o furor. Que essa seja a nossa palavra sempre. Segundo, confrontação é sempre com base no pecado e não na pessoa, e essa é uma grande dificuldade que todos os crentes têm, não adianta falar que não tem, porque a gente vincula o indivíduo o pecado dele, e ele é o pecado dele e acabou. Essa é uma grande dificuldade que os cristãos têm, separar o pecado do pecador. Natan confrontou o pecado de Davi, e não o Davi. Trouxe à luz o erro cometido, mas fez de maneira que visava a restauração e não a condenação. O objetivo de confrontar é sempre a reconciliação. A correção deve ser feita com humildade e cuidado. Alguém abre Gálatas 6:1 aí para mim rapidinho, por favor? Quem achou pode ler. Pode ser o irmão Amarildo aqui. Então, vocês que são espirituais, corrijam com o espírito de... Deve ser feito então com humildade e cuidado, todas as vezes. Por isso, ao corrigir aqueles que são em erro, façamos com espírito de mansidão, lembrando que todos somos suscetíveis ao pecado. Ou alguém aqui tem certeza que nunca mais vai pecar? Eu me garanto aí, Tiago, 34 anos, talvez aí mais uns 34 de vida, vamos deixar dessa forma, garanto os próximos 34, zero pecado. Dá para fazer? Não dá, irmão. Então, lembrar sempre que todos nós somos suscetíveis ao pecado. Hoje eu estou ajudando o meu irmão, mas quem sabe, e Deus queira que não, no futuro alguém tenha que me ajudar. A gente não quer pecar, não é o ponto. Mas, quem está em pé, cuide para que não caia. Aconteceu de cair e eu vou precisar de ajuda de alguém. Você gostaria de ser tratado em confrontos de dificuldades, erros e pecados da maneira como trataram você?
quando você teve a sua dificuldade, o seu pecado? João 8, 10 e 11. Alguém, por favor? Evangelho de João. 8, 10 e 11. Quem? Coelho? Não. João 8, 10 e 11. Diz assim: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Texto muito conhecido aí. Mulher pega em adultério. Aí lá os religiosos, aí Jesus, a lei manda apedrejar. E aí, o que você quer fazer? Jesus falou o quê? Esperou um pouco, deu uma acalmada na situação. O que Jesus fez ali? Deu uma acalmada na situação. A gente não sabe o que ele escreveu na terra lá na hora. Às vezes ele escreveu, cadê o outro? Ninguém adultera sozinho, né, irmão? E aí, foi passando, foi indo embora. A hora que estava calmo, o que Jesus fez? Tem mais ninguém para te acusar? Eu não vou acusar você também. Só que é o seguinte. Veja, Jesus não amaciou o pecado dela. Só que eu não vou te acusar. Mas vai e mude de vida. É isso que Jesus está falando para ela. Isso é o confronto em amor. Irmã Josiane. Professor, uma dúvida, uma orientação, na verdade. Tem uma situação, o que eu entendo? A Bíblia orienta a gente a corrigir o irmão, ou seja, quem já conhece a palavra, né? Eu tenho um caso de um colega que conhece a palavra, nascido e criado na igreja, e ele assumiu a sua homossexualidade. Porém, ele nunca tocou nesse assunto comigo. A mãe dele sabe, permite, e ela já comentou, e eu disse para ela, eu disse, mãe, né, dona fulana, o que a senhora prefere, né? O bem-estar do seu filho aqui na terra ou a salvação dele? E aí o olho dela marejou, ela disse, mas eu não sei o que fazer, porque ele não gosta de menina. E eu deixo, ele vai lá em casa, enfim. E essa pessoa trabalha comigo, só que ele sabe a minha posição e ele não me dá abertura para falar. Então eu não sei se eu devo ter uma estratégia para abordar, para tocar no assunto, ou deixo contar, porque ele conhece a palavra, né? Vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia fala para nós exortarmos os nossos irmãos. Mas, se você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa a se aproximar de Jesus através de algo que você está vendo ela fazer errado, se você tem a oportunidade, você deve fazer. Senão é omissão da sua parte. Porque aquilo pode ser o momento que a pessoa vai ter a oportunidade de ouvir de Cristo e ser salva. A primeira coisa. Segunda coisa, eu falo por mim. Todos os meus colegas de trabalho já ouviram, mesmo sem querer. Por quê? Porque eles me deram liberdade em determinado momento para falar, olha, essa sua atitude não condiz muito com o que nós cremos que é correto. Você crê em Deus? Creio. Você conhece? Pronto. E é a sua abertura para falar. No caso dele, conhecedor da palavra, sabe que está no erro. O que eu indicaria em primeiro lugar? Oração e pedir a Deus sabedoria para agir nessa situação. Muitas vezes as pessoas ficam muito na defensiva e não querem o contato. E você forçar é pior. Então aí é onde pega o ranço dos cristãos, que crente tudo homofóbico, porque olha onde já se viu. Eu nem dei liberdade, ela já foi se intrometendo na minha vida. Então oração, pedir a Deus sabedoria e aí sim uma oportunidade. Determinado momento da vida das pessoas, elas querem conversar,
elas querem falar, querem expor as suas dificuldades, querem se abrir. E essa é a oportunidade que nós buscamos para poder falar e demonstrar com amor, cuidado, humildade e sabedoria aquilo que é o pecado que a pessoa está vivendo. Eliane. Na verdade, a minha dúvida é bem parecida com a da irmã Josi, você acabou respondendo ali a questão que eu fiquei na dúvida, né? Quando a gente vai confrontar uma pessoa que não segue base bíblica do que você está falando, é uma pessoa que não segue a palavra, não entende, e aí a gente vai confrontá-la da maneira certa, com mansidão, calma e, enfim. Eu sei que a gente tem que ter sabedoria, né? Como você falou agora, mas foi basicamente você me respondeu que eu tinha dúvida. Está respondido, tá bom. Muito cuidado, mas sempre busque Deus. Deus, eu gostaria de uma estratégia para falar com a pessoa. Eu não quero ver meu colega de trabalho se perdendo. Então me dá uma direção de como eu vou fazer. Seguindo aqui, confrontação com base no pecado e no pecador. Aqui uma dinâmica rapidinha. Como esses personagens ficaram conhecidos? Noé, fala uma coisa aí conhecida do Noé. Arca, quem falou arca? Arca, que mais? Abraão, ficou conhecido como? Amigo de Deus, pai da fé. Moisés, o cara mais manso da terra. Que mais? João, o apóstolo. Apóstolo do amor. O Davi, homem segundo o coração de Deus. O Paulo. Ah lá, isso, chegamos onde eu queria chegar. Vamos mudar agora. O Noé, bêbado, planta uma vinha, olha lá que horrível. O Abraão, um mentiroso, foi para o Egito, só contou mentira lá. O Moisés, assassino, matou um egípcio também. O João, mandou descer fogo, matar um monte de samaritano. O Davi, adúltero, homicida. O Paulo, gostava de matar crente. Viu como as histórias podem ter duas maneiras de serem vistas? Por que a Bíblia escondeu que o Noé ficou bêbado? Não, está lá escrito que o Noé ficou bêbado e fez arte depois, amaldiçoou o filho ainda. O Abraão escondeu que quando ele... fala que você é minha irmã. O Moisés... Mas todos eles, todos aqui, passaram por um tratamento divino. Todos. O Noé já tinha tido a experiência dele com Deus, e depois disso ele ainda teve uma recaída ali, que foi o fato da vinha que ele plantou. O Abraão, depois disso, ele ficou conhecido como amigo de Deus, porque Deus tratou a vida do Abraão para que ele fosse considerado o pai dos que têm fé. O Moisés, 40 anos no deserto depois, irmão, que é um tratamento melhor que esse para a vida do cara que precisa conhecer a Deus. Depois disso, o que o Moisés fez? Foi lá, viu Deus, brilhou o rostinho dele. O que mais? O João, apóstolo do amor. É o amor que taca fogo nas pessoas? Não. Depois disso, o relacionamento dele com Jesus foi se aprofundando para que ele chegasse a esse nível. O Davi, depois do pecado dele, houve o arrependimento. Se você ler o resto da história, você vai entender. O Paulo quis até mudar de nome, por quê? Eu quero desvincular aquela imagem que eu tinha. Eu sou uma nova pessoa, e ele fica o tempo todo depois, eu sou pior, gente, por favor. Me ajude a te ajudar. Eu era tão ruim quanto você. Esse é o Paulo depois. Só que nós hoje temos muita dificuldade de desvincular o pecado cometido da pessoa que cometeu. Deus perdoou, Jesus morreu lá, perdoou, limpou, esqueceu. E você está ali martelando que o cara, mas ele fez isso tal dia. Quando foi? Deve fazer uns 12 anos. Mas lá em 1989, ele roubou. Tá, irmão? E depois? Não, depois ele se converteu. Mas lá ele roubou. Tá, mas agora ele não rouba. No que eu sei, que eu saiba, ele não rouba mais. E você não desvincula a pessoa do pecado. Deus, no momento que restaura o ser humano, joga onde que a Bíblia fala? Que nós tenhamos a capacidade de fazer a mesma coisa. Enxergar os frutos positivos que a pessoa passou a produzir. Entender, ele teve um período difícil? Teve, mas Deus restaurou essa vida. Hoje ele é uma nova criatura. É isso que Deus espera de nós.
Antes de confrontarmos alguém, então, entender a nossa motivação. Para que eu vou lá falar? Assim como Natan, devemos ter o objetivo de ganhar o pecador e agir sempre com amor e misericórdia. E aí, indo para o fim agora, porque nós estamos muito em cima do horário. O pecado tem consequência mesmo após o perdão. Davi reconheceu o seu pecado, recebeu o perdão de Deus, mas Natan deixou claro que ia ter consequência daquilo. Guilherme. Eu acredito que nessa questão da confrontação, né, e toda a questão da aula, a gente se expõe a nós mesmos. Acho que essa é a grande questão, né? Porque a gente tem facilidade de elogiar o Davi, elogiar o Moisés, mas às vezes não tem facilidade de elogiar a pessoa que mora com a gente, né? A gente tem facilidade de elogiar a pessoa que está longe, a pessoa que a gente viu uma vez na vida, mas não tem facilidade de elogiar pessoas que estão próximas, né? Então a gente pode falar isso de todas as áreas da vida. Por causa que quando a gente vê a pessoa uma vez ou vê os resultados finais, a gente faz até de forma racional, né? Mas teve um processo para chegar lá, né? Tem um processo para a pessoa viver. A pessoa, mesmo nesse processo, está lidando com desafios, está levando com pontos positivos e negativos, né? E a gente tem essa dificuldade, a gente precisa assumir essa questão, que na verdade a gente cria expectativa sobre tudo, né? E quando essa expectativa é frustrada, a gente se magoa. Então a gente, em vez de elogiar, a gente se acha ferido. E tantas questões se colocam, né? Então quando a gente está se dispondo a ajudar, a gente precisa entender que isso é um tratamento do nosso próprio coração, né? Não é simplesmente o outro que vai ser ajudado, mas nós mesmos precisamos de ajuda e ajudando seremos ajudados. Exatamente. Isso edifica a sua vida. Quando você é instrumento, você também é edificado. Consequências do pecado de Davi foram graves e duradouras. O que é duradouras? Durou um bom tempo ainda depois. Por quê? Porque o texto mesmo fala ali, ó, Davi, o Senhor te perdoou, mas por causa disso, a espada não vai se afastar da sua casa. O que significa isso? Sempre teve algum conflito, alguém matou alguém entre os parentes do Davi depois desse fato. Outra coisa, você vai ser exposto em público. Isso que você fez no secreto, o Absalão pegou as concubinas do pai dele à luz do dia para quem quisesse ver. Depois, a morte do filho, você foi perdoado, mas a criança, você não vai ficar com ela. Consequência, isso que o Davi jejuou enquanto a criança estava doente, orou e quis que melhorasse, mas já estava determinado. Ai, Deus foi mal de matar a criança. Não foi não, irmão, tá? Quem que dá a vida? Então quem que pode tirar? Como seria a vida dessa criança aí no futuro, nesse resultado adúltero aí? Depois sim, o Davi consertou a situação dele com a Batseba, tanto que o filho herdeiro é o Salomão, que é filho dela. Mas esse especificamente, esse não vai sobreviver, Davi. É consequência disso que vocês fizeram. Então, Davi lidou com consequências por um longo tempo. Vivia entrando em conflito com Absalão na sequência depois disso aí. Problema com os filhos, filho com a irmã com o primo e o filho que fugiu. Aí o filho quis dar um golpe de estado nele ainda, derrubar ele do trono. Então, teve que enfrentar todas essas dificuldades no seu reinado na sequência. Mas produziu nele arrependimento sincero, aceitação do juízo de Deus, responsabilidade pela restauração familiar e confiança na graça e na misericórdia de Deus. E é isso que deve produzir nas nossas vidas também. E aí um ponto, o Guilherme falou isso na leitura, é extremamente delicado, irmão, você lidar. Ah, mas se Deus me perdoou, por que eu estou colhendo? Quem sabe você está colhendo de uma maneira mais branda, porque a misericórdia de Deus foi muito boa para a sua vida. Porque se fosse colher de verdade, talvez seria muito pior. Deus ele é muito misericordioso, mas um exemplo que eu até estava pensando antes. Vou assaltar um carro, quebro um vidro, corto um dedo, perco meu dedo. Tempo depois me converto. Meu dedo vai crescer? Por que não? Porque é a consequência daquilo que eu fiz lá atrás. Eu vou conviver com aquilo de... Bom, isso aqui é para mim lembrar que eu dependo de Deus. E um dia eu vivi sem Ele e agia da maneira errada.
Muitas vezes nós vamos viver com consequências de coisas que fizemos lá atrás. Mas para nós olharmos para essa consequência e lembrarmos, eu dependo exclusivamente de Deus. Eu errei nesse momento, mas é acusação? Não há acusação. Os seus pecados já foram perdoados, o seu juiz é Deus, é Ele que trata das suas causas. Mas todas as vezes que você se lembrar da situação, é para lembrar, se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, quem sabe você não estaria onde você está neste momento. E finalizando, devemos entender que o pecado traz um custo, por mais que sejamos perdoados, as consequências acompanham. A gente colhe o que a gente plantou. Mas eu não plantei isso. Mas pode ter plantado alguma coisa semelhante a isso aí. E é isso que está colhendo hoje. Mas eu me arrependi e mudei de vida. Estava plantado já. Agora a colheita vem. Dependemos muito de Deus para passarmos pelas situações daquilo que nós mesmos plantamos. Que nós sejamos fortalecidos todos os dias na palavra do Senhor. Crer nele, firmados nele. E a pergunta para as nossas vidas aí, para nós finalizarmos. Estamos dispostos a enfrentar as consequências com maturidade e fé, confiando no processo de restauração de Deus? Deus nunca vai deixar você na pior. Você colheu? Colheu, mas Ele vai te restaurar. Depois daquilo, para que você veja o cuidado dEle na sua vida, em todas as coisas que você passar. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai, nós te agradecemos por aquilo que ouvimos nessa manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor não nos dá o castigo que nós merecemos, e nós te louvamos por isso. Nos ajuda agora a praticar o que ouvimos nessa manhã, nos ajuda a estarmos, Senhor, com a nossa mente, o nosso coração, voltados inteiramente a Ti. Nos usa como instrumentos, Deus, naquilo que o Senhor quer nos usar, com os nossos irmãos, nossos familiares e todos aqueles que forem necessários. Nos ajuda a ter amor, ter paciência, ter humildade, ter mansidão na hora de tratarmos com os pecados dos nossos irmãos também. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.